Olá! No vídeo de hoje eu trouxe recomendações de 5 livros da literatura russa, que são livros excelentes, que se você ainda não leu, vale a pena você considerar essa lista, porque nós temos aqui grandes clássicos da literatura, não só da literatura russa, como também da literatura mundial. E se você já leu, com certeza vale a pena reler de tempos em tempos. Então vamos direto aos livros e eu vou começar com ele, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Se você ainda não leu, leia, porque essa é uma grande obra do Dostoiévski. Esse é considerado o primeiro livro da fase madura de Dostoiévski. Ele foi publicado em 1866. E esse livro ele vai te surpreender porque você encontra de tudo um pouco aqui. A gente acompanha o protagonista, Raskolnikov. Ele é um jovem de 23 anos. Ele mora em São Petersburgo, mas ele vive na pobreza, com muita dificuldade de sustentar ali em São Petersburgo. Ele fazia faculdade de Direito, mas ele largou. Ele também dava aulas, mas também abandonou as suas atividades essenciais. E o interessante aqui, entre muitas coisas, muitos temas que você vai se surpreender, é a maneira como o Dostoiévski ele constrói os personagens, seja o personagem principal, né, o Raskolnikov, como também os personagens aqui, todos os outros personagens aqui que tem, e são muitos. Ele consegue dar vida a esses personagens que eles parecem personagens reais. Ele se aprofunda tanto nas características físicas, como também na personalidade, no caráter. Esses personagens, até mesmo os secundários, eles estão aqui e ele tem a sua função, ele tem a sua importância. Cada personagem, ele tem uma ideia para passar, tem as suas ideias filosóficas e eles vão defender isso. Eles também representam diferentes camadas da sociedade russa. E falando sobre Raskolnikov, é muito impressionante porque você mergulha no interior desse personagem, você mergulha no que ele está pensando, nas suas angústias, nos seus tormentos, e isso é muito impressionante de acompanhar. Você tem momentos em que você acompanha, você está ali dentro do personagem Raskolnikov e muitas coisas externas estão acontecendo, mas você está naquele interior dele. É muito fascinante acompanhar isso aqui no livro. O que eu posso dizer aqui para vocês é que nós temos um crime, vai acontecer um crime, também temos uma investigação criminal, mas o livro, óbvio, ele é muito mais do que isso, muito mais do que a investigação criminal, mas só em você acompanhar essa investigação também, ela chega a ser sufocante, porque você acaba tendo mais uma perseguição psicológica que sufoca o personagem e você fica também angustiado em acompanhar isso aqui no livro. E é interessante também porque na primeira parte do livro a gente acompanha todo o preparativo para a execução desse crime e depois, nas outras partes, nós temos tanto as investigações como também a gente vai descobrindo as motivações para tal crime. E também o castigo desse personagem. Dentre os castigos que nós podemos considerar aqui no livro, temos a culpa por qual o personagem ele é acometido e essa culpa vai corroendo a sua saúde mental e acompanhamos todo esse tormento, essa angústia. Nós vamos ver se realmente nessa investigação ele consegue ser preso ou não, se ele vai para a Sibéria, e aí você precisa ler para acompanhar, além de muitos outros temas que nós encontramos aqui no livro. É muito interessante a maneira como ele retrata São Petersburgo, pelo menos alguns bairros de São Petersburgo. Como eu falei, nós vamos conhecer também outros personagens, cada um carregando a sua filosofia, e quando esses personagens eles se reúnem, aí nós temos esse debate de ideias, cada um defendendo a sua. E eu gosto desse recurso utilizado por Dostoiévski, é uma maneira também dele contar pra gente sobre o contexto histórico da época, o que estava sendo debatido sobre questões políticas, filosóficas, religiosas. Enfim, aqui a gente encontra história de amor, nós acompanhamos personagens na mais profunda miséria, como até o próprio caso da Sônia, a situação que ela passa, que a família toda dela passa, e a gente acompanha tudo isso aqui no livro em detalhes. Temos questões morais, conflitos morais. Temos também história de amizade entre o personagem Razumiki e Raskolnikov. O Razumiki, ele cuida do amigo, está sempre ali no momento que ele está em crise, no momento que ele está doente, ele está sempre lá ajudando Raskolnikov. Encontramos aqui também histórias de redenção, questões religiosas, temos humor, tragédia, sacrifícios que alguns personagens estão dispostos a passar para salvar a pessoa que ama, fora uma parte que é sensacional sobre a teoria desenvolvida por Raskolnikov, essa ideia que ele começa o livro com essa ideia na mente, e essa ideia ela tem fundamento nessa teoria
teoria que ele desenvolveu em que a sociedade ela está dividida em homens extraordinários e ordinários. E quando ele vai desenvolver essa teoria pra gente, é sensacional, né? Quando ele fala aqui sobre Napoleão, é incrível, é muito genial. Então deixo minha recomendação para que leia Crime e Castigo. Não é uma leitura difícil, você pode fazer uma primeira leitura, entendendo ali o enredo, e depois com as releituras, as pesquisas, você vai se aprofundando cada vez mais nos temas abordados e se surpreendendo cada vez mais com o que nós encontramos aqui. Esse é um livro que eu vou reler assim que eu finalizar o projeto, que nós estamos lendo as obras do período maduro, do Dostoiévski, e depois eu vou reiniciar, mas dessa vez, né, na segunda edição, vamos dizer assim, do projeto Lendo Dostoiévski, eu vou começar com Memórias do Subsolo, mesmo que não esteja na lista das obras do período maduro, ainda assim é uma obra muito importante, que nós encontramos essa característica do homem do subsolo em outras obras do período maduro de Dostoiévski. Eu considero importante a gente fazer essa leitura e ter registro aqui no canal. Esse projeto ele está acontecendo na área de membros e nós fizemos a primeira leitura foi Crime e Castigo. Como eu falei, eu vou reler porque quando eu li no ano passado, eu me surpreendi com temas aqui que eu não tinha me atentado nas leituras anteriores e que com certeza a releitura ela só vai enriquecer ainda mais a experiência. Deixo essa recomendação. O segundo livro que eu recomendo também é de um autor favorito da literatura russa, Ana Karenina, do Tolstói. Ainda não li Guerra e Paz, mas pretendo ler, vou me organizar para isso. Então, deixo aqui essa recomendação de Ana Karenina. Esse também é um livro que eu quero reler porque a primeira vez que eu li, eu fiquei muito presa ao novelão que a gente acompanha aqui, aos dramas dos personagens. E a história, ela foi me prendendo do começo até o final. É claro que o livro, ele tem questões políticas, históricas, mas eu confesso para vocês que o que me prendeu nessa primeira leitura foi toda a trama dos personagens. Por isso é um livro que eu quero reler e fazer uma leitura mais profunda, mais atenta sobre outros aspectos abordados aqui na obra, até mesmo porque eu li há muito tempo. Tolstói também tem um estilo de escrita encantador e ele me conquistou já nas primeiras páginas e foi assim até o final, porque quando a gente começa a ler, a gente já se depara com um conflito no casamento da personagem Dolly com o Stepan. São temas sobre relações de aparência, traições. Tolstói, ele consegue captar a atenção do leitor, te fisgar. Ele também faz um retrato da sociedade russa da época. E ele desenvolve muito bem os personagens. Até hoje eu lembro de maneira vívida de alguns deles, como por exemplo o personagem Levin. Ele é um proprietário de terra, se apaixona pela personagem Kitty, que é a irmã mais nova de Dolly, casada com Stepan, e Stepan, ele é irmão de Ana Karenina. E a gente vai acompanhar nessa relação entre esse personagem Levin e a Kitty, se ela vai, por exemplo, aceitar ou não a proposta de casamento, porque a Kitty, ela também vai se interessar por um outro rapaz, o Vronsky, que é um jovem muito bonito, muito conquistador. E vamos acompanhar a Ana Karenina, porque ela também se encanta pelo Vronsky. E a Ana Karenina, ela é uma mulher casada. E a gente vai acompanhar desde o momento que eles se conheceram, como eles começaram a se envolver, toda essa trama, todo esse conflito. Com certeza é uma leitura que vai te conquistar, então deixo aqui minhas recomendações. Também recomendo Almas Mortas, do Gogol. Esse livro ele foi publicado em 1842. E ele vai narrar as viagens e as aventuras de Pavel Ivanovich. Eu li que esse livro ele deveria ser o primeiro volume de 2 volumes no total, mas Gogol acabou queimando a outra parte do livro, isso um pouco antes de morrer. E o título Almas Mortas, ele se refere porque antigamente no Império Russo, antes da emancipação dos servos, que aconteceu em 1861, os proprietários de terras, eles tinham direito de ter servos e os servos, eles eram suas propriedades. Então eles podiam vender como se fosse uma mercadoria, um objeto. E para contar a quantidade de servos que aquele proprietário de terra tinha, eles eram chamados de almas. E mesmo os servos mortos, né, as almas mortas, também eram contabilizadas em registros de propriedades. É um livro muito interessante, já no começo ele tem algo de suspense, vamos dizer assim, porque você acompanha o personagem Shishkov, não sei se é assim que se pronuncia,
Ele chega a uma cidade, um certo mistério, porque a gente não conhece muito sobre ele, mas rapidamente ele consegue entrar em contato com pessoas influentes, importantes daquela província por onde ele está passando. Ele vai também conhecendo proprietários de terras, mas se não me engano, ele vai tentar dar um golpe aqui. Eu não vou entrar em detalhes se isso realmente vai acontecer, como que vai acontecer. E conforme a gente vai avançando na leitura, a gente também vai conhecendo quem é esse personagem, porque tem esse mistério, né? Ele chega nessa cidade, ele começa a ter contato com pessoas importantes, se torna influente, passa a ser bem tratado pelas pessoas, e no final das contas a gente descobre mais sobre a identidade desse personagem. Eu li esse livro há bastante tempo, eu quero reler porque tem muitas questões históricas aqui, que depois que eu li algumas obras de Dostoiévski, e eu li mais sobre essa questão da emancipação dos servos, essa questão da relação entre proprietários de terra e os servos, eu preciso reler, porque agora eu acho que vai fazer muito mais sentido esclarecer mais a ideia da obra. Mas eu lembro que só pelo enredo em si, pela história em si, ele prende sua atenção, é bem fascinante. As descrições dos lugares por onde esse personagem ele passa, né? Porque ele vai viajando de província em província, visitando proprietários de terra. Então, é uma leitura muito interessante e é um autor muito elogiado por Dostoiévski. Ele fala que realmente que o Gogol, ele é um escritor russo, e aí tem aquele embate entre eslavófilos e ocidentalistas. Ele considera realmente a literatura do Gogol como verdadeira literatura russa, porque ele parte da cultura, da história da Rússia, do povo russo, e de fato aqui a gente tem esse contato raiz com a literatura russa, e só em ser elogiado e recomendado por Dostoiévski, nas obras deles a gente sempre encontra, né, ele mencionando o Gogol. Então deixo aqui também minhas recomendações. Dostoiévski também menciona Turgenev, principalmente essa obra Pais e Filhos, que influenciou também muitos outros escritores. Também a partir desse livro, desse tema, sobre os revolucionários, sobre conflitos geracionais, sobre niilismo. É uma obra importante que influenciou muitos outros escritores. Foi publicado em 1862, então esse aqui foi publicado em 1842, esse em 1862, esse em 1866, e Ana Karenina foi publicado em 1878. Então esse aqui veio bem depois desses outros que eu mostrei aqui no vídeo. Esse também é um livro que eu quero reler. Na época que eu li, o que mais me chamou a atenção foi o tema do conflito geracional, mas é claro que ele tem muitas questões políticas. É um dos romances russos mais aclamados do século XIX, por conta de sua grande importância e, como eu falei, de sua influência. E aqui a gente acompanha o personagem Arkady. Ele é um jovem graduado, ele volta para a propriedade do pai dele. Quando ele volta, ele leva um amigo, Bazarov, eu acho que é esse o nome do personagem. Eu preciso reler esse livro urgentemente. É um livro que eu preciso estar sempre em contato, reler, porque são muitas questões históricas. E essa década de 1860, ela foi muito importante. Nós temos muitos períodos históricos importantes na Rússia. Então, a década de 1860 também é um desses períodos históricos importantes. E o pai, né, desse jovem fica muito feliz com o retorno do filho, recebe muito bem o amigo dele. Só que a gente já começa a acompanhar o conflito, principalmente porque o amigo, ele defende a filosofia, a nova filosofia, que é o niilismo. Então é uma crítica à juventude da época, ideias revolucionárias. E o pai, que estava inicialmente feliz com o retorno do filho, começa a ficar incomodado com toda essa mudança e também com a influência do amigo dele, com essas ideias novas que estavam surgindo na época. Então ali começa a surgir um certo constrangimento, um certo incômodo, por conta das visões radicais desses jovens, muito influenciado pelo amigo Bazarov. Os dois se formaram em São Petersburgo, eles voltam, né, para essa província e acaba tendo esse choque cultural, porque esses dois jovens estão trazendo essas novas ideias. Isso, inclusive, é abordado em outras obras. Esse conflito geracional, ele é abordado nas obras do Dostoiévski. Então você tem esse choque entre a cultura tradicional e essas novas ideias, as transformações sociais que estavam acontecendo. E isso acaba levando desgosto para o pai e para o tio dele também. É claro que a gente vai acompanhar as ideias do Bazarov, porque
porque tudo ele critica aqui no livro e nós vamos ter contato com essas ideias, o que ele está criticando. Ele, por exemplo, despreza qualquer autoridade. Então é um livro que vale a pena ler e reler. Com certeza eu quero reler, espero conseguir reler esse ano e trazer vídeo aqui pro canal. Todos esses livros que eu estou querendo reler, eu quero trazer mais detalhes, né, pontuar os temas, os aspectos que eles abordam com mais detalhes aqui para vocês. E como eu falei, esse é um livro extremamente importante que eu recomendo que vocês leiam, não deixem passar, que vai marcar a sua vida de leitor. E é importante porque você vai encontrar essas discussões em outros autores, porque marca um período histórico importante na Rússia. Então, deixo aqui minhas recomendações de Pais e Filhos. Por fim, recomendo O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov. Esse livro ele foi escrito entre os anos de 1928 a 1940. Também é um livro que eu quero reler. Eu li esse livro em 2019 e foi um livro que prendeu muito minha atenção logo no começo, porque a gente tem uma história inusitada, a gente acompanha o diabo que vai com a sua comitiva visitar a então União Soviética. Ele chega a Moscou comunista dos anos de 1930. Mas claro que a história ela é muito mais do que isso. É uma sátira do regime soviético, da censura, da repressão. É um livro também que, através desses personagens, a gente tem um retrato do cotidiano das pessoas que viviam em Moscou na época, pessoas que desapareciam. Nesse livro você encontra esses elementos sobrenaturais, misturado com humor satírico e filosofia cristã, e é considerado por muitos críticos como o melhor romance do século XX no que diz respeito a essa sátira ao regime soviético. Então o romance ele é dividido em dois cenários. A primeira acontece em Moscou, durante a década de 1930, onde o Satanás, na figura do professor, ele é acompanhado por sua comitiva. E eles têm um alvo que é a elite literária e seu sindicato, já que a gente está falando de um regime soviético, sobre repressão. O segundo cenário se passa em Jerusalém, de Pôncio Pilatos, e a gente vai acompanhar o julgamento aqui. E esse é um livro que eu recomendo por sua importância, por fazer essa sátira ao regime soviético, então por conta do contexto histórico e de todos os outros aspectos que esse livro ele aborda, até mesmo com relação à filosofia cristã. É um livro que eu quero reler para pontuar todos os aspectos abordados aqui na obra e para compartilhar aqui com vocês, mas desde já deixo minhas recomendações para que vocês leiam. E quem já leu, com certeza vale a pena reler. Porque, novamente, são temas importantes que a gente encontra em outras obras que influenciaram outros escritores ou foram também influenciados por outras grandes obras-primas. Bom, então é isso, pessoal. Essas são as minhas 5 indicações de livros de literatura russa que quem ainda não leu, considere colocar na sua lista em 2025, porque são obras relevantes, importantes, que vão marcar a sua vida como leitor. Se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e também os projetos do canal. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.